Olá, sétimo ano, bem-vindos à nossa aula de português. E hoje eu vou falar com vocês sobre a acentuação dos hiatos. Na sala de aula, normalmente eu começaria fazendo o ditado, todos já sabem como é. Eu faria o ditado, depois colocaria as palavras corretas na lousa e mostraria a vocês as regras sobre a acentuação dos hiatos. Como a gente não tem como fazer isso no momento, eu vou falar para vocês sobre essas regras e quando a gente voltar eu faço o ditado, ok? Então vamos lá, acentuação dos hiatos. Para começar, abram um livro de português de vocês na página 110. Essa página a gente vai resolver agora juntos. É nessa atividade que vocês vão aprender as principais regras de acentuação dos hiatos. Vamos lá comigo? Me acompanhem. Pronto, página 110 do livro de português. Vocês vão resolver essa atividade no caderno de vocês. Porém, vão resolver juntos. Não precisa ser agora, eu quero que vocês prestem atenção primeiro nas questões. Então, vamos lá? Acentuação nos hiatos. No caderno, copie e complete as definições a seguir para recordar alguns conceitos. Onde tiver isso aqui, vocês vão colocar alguma palavra. Então, o que são fonemas produzidos pelo ar que passa livremente pela boca? Quais são os fonemas? São as vogais que produz um ar que passa livremente pela boca. A, E, I, O, U, passa livremente pela boca. Então, a resposta da A é vogais. B, A é a base da sílaba, cavalo, suco. O que está destacado aqui nessas palavras? O A, e o O e o U. Essas palavras são o quê? Vogais. Então, aqui, ó, a vogal é a base da sílaba. Então, resposta da B, vogal. C, são fonemas I e U quando estão juntos a uma vogal, formando sílaba com ela. Pai, sarau, doido. Aqui, gente, são semivogais. Semivogais são os fonemas I e U quando estão juntos a uma vogal, formando sílaba com ela. Pai, sarau, doido. Vou aumentar a tela? Sempre esqueço de aumentar a tela para vocês. Acho que agora tá melhor. D. Então, a C é semivogais. D. O I e o U podem funcionar como vogal e como semivogal. Pipa, nesse caso, é uma vogal, o I. Pai, o I nesse caso é o quê? E muro, nesse caso, é o quê? E o U de roupa é o quê? Respectivamente, vamos lá. Pai, o I é uma semivogal. Muro, nesse caso, é uma vogal. Não esqueçam, toda sílaba tem uma vogal, toda sílaba. Então, nesse caso, o U é uma vogal. E roupa, nesse caso, o U é uma semivogal. Resposta da D, semivogal, vogal e semivogal. É o encontro de uma vogal e uma semivogal, ou vice-versa na mesma sílaba. Caixa, couve, peixe e quadro. Nesse caso é o ditongo, galera. Ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal ou vice-versa na mesma sílaba. F, vamos lá, F é o encontro de duas vogais na mesma palavra. Como não pode haver mais de uma vogal numa mesma sílaba, cada uma delas forma uma sílaba diferente. Moeda, piada, egoísta. Veja que cada uma delas forma uma sílaba diferente, porque não pode haver mais de uma vogal na mesma sílaba. Como é que a gente chama esse encontro de duas vogais na mesma palavra? Na mesma palavra, não é na mesma sílaba. Hiato é sobre o que a gente vai falar hoje, né? Sobre a acentuação dos hiatos. Nos hiatos. Então, aqui o hiato é o encontro de duas vogais na mesma palavra. Como não pode haver mais de uma vogal numa mesma sílaba, cada uma delas forma uma sílaba diferente. Então, confiram aqui a resposta. Vogal, vogal, semivogal. Eu já falei para vocês.
Agora, 7º ano, vamos à segunda questão. No caderno, reescreva as palavras do quadro, separando as sílabas. Depois, reorganize as palavras em 2 grupos, as que têm hiato e as que têm ditongo. Eu vou abrir uma página nova. Desculpa, eu vou abrir uma página nova para separar aqui algumas palavras, mostrar como vocês vão fazer. Então, vamos lá? Bom, vamos pegar as palavras desse quadro e separar. A primeira coisa que você vai fazer é separar. Então, tiara. Vou pegar aqui, tiara, é a segunda questão. Tiara, como se separa tiara? Ti, a, ra. Segunda palavra, país. País. Aí você separa, país. Se fosse pais, não precisaria separar. Terceira palavra, países. Países. O i fica sozinho. Zés. Terceira palavra, pai. Nesse caso, é pai mesmo? É. Então, nesse caso, não separa, né? Pai não separa. É uma monossílaba. Goela. Vamos para a palavra goela. Lá. Lembra que não pode ter mais de 2 vogais na mesma sílaba, por isso que a gente separa. Mas, professora, aqui pai, por que a senhora não separou? Porque aqui é uma vogal, o A, e aqui é uma semivogal. Vogal, semivogal, portanto, não separa. Agora, nesse caso aqui, são 2 vogais, a gente separa. Próxima palavra, goela, miúdo. Dó. Altruísta, já tô separando, né? Altruísta, tem um acento, esqueci de colocar o acento. Altruísta, veja. Nesse caso, o U fica numa sílaba e o I fica em outra sílaba. Depois, vamos lá, depois. Nesse caso, não é uma vogal e uma semivogal. A gente não precisa separar. Vamos a outra palavra. Depois, raiz. Raiz. Opa, vamos Z. É isso, professora? Raiz. E agora, ameixa. Ameixa. Deu para entender o que é para fazer, não é, gente? É para separar cada palavra. No caderno, reescreva as palavras do quadro, separando as sílabas. Então, pronto, separa. Depois, reorganize as palavras em dois grupos, as que têm hiato e as que têm ditongo. Então, aqui são as que têm ditongo, ditongo, vou colocar um asterisco nas palavras que são ditongo. Depois, outro ditongo, ameixa também é um ditongo. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não tem mais. Não tem mais. Aí eu parei onde? Em ameixa. Ameixa. Agora vamos em açaí. 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 Tem um acento no i. Nesse caso não é um ditongo, é um hiato. Raul. Graúdo. Raul, graúdo.
Só pelo acento já dá para saber que é um hiato. Graúdo. Foi-se. Foi-se. Esse caso é um ditongo. Vou colocar um asterisco porque é um ditongo. Cairmos. Cairmos. Essa palavra mesmo. Cairmos. Pronto. A. Observando os hiatos, quais são as únicas vogais que levam acento gráfico? Quais são, gente? As vogais I e as vogais U. Estamos falando do hiato. Vamos voltar aqui. Hiato, vogais I recebem acento e vogal U. B. Essas vogais que levam um acento estão sozinhas na sílaba ou seguidas de outra letra? Nesse caso, qual seria a outra letra? Bom, gente, elas estão às vezes sozinhas, como em países, certo? Como em miúdo, açaí, e às vezes elas estão acompanhadas de outra letra, que nesse caso é sempre o S. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Ó, aqui às vezes ela está sozinha e às vezes ela está acompanhada do S. Estamos falando, ó, açaí tá sozinha, graúdo tá sozinho, país está sozinha, aqui está acompanhada do S. C. Observe agora os casos nos quais as vogais que você identificou no item A formam hiato com a vogal anterior, mas não levam acento gráfico. O que há em comum entre todos esses casos? Vamos lá? Em todos os casos em que a vogal I ou U formam hiato com a vogal anterior, mas não são acentuadas graficamente, elas estão acompanhadas de uma consoante diferente do S. Vejam só. Aqui, ó. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Não tá acentuada. Países, altruísta. Aqui, ó, a raiz não está acentuada. Tem um S depois? Não tem. Tem um Z, por isso ela não está acentuada. Raul, ela está acentuada? Não, ela não está sozinha nem está com a letra S, ela está com a letra L. E assim vai. Cairmos, o I aqui não está sozinho e não está com S, está com a letra R. Terceira e última questão. Acho que já dá para eu aparecer. Só um momentinho. Levando em conta o que você observou nas atividades anteriores, copie no caderno a regra abaixo, completando-a. Prestem atenção. As vogais I e U, quando são tônicas e formam hiato com a vogal que as antecede, A, são acentuadas quando ficam sozinhas na sílaba ou acompanhadas de S. Percebam pelo exemplo que todas as palavras, todas as vogais que estão acompanhadas com a letra S são acentuadas quando forem hiatos. Exemplo, país, países, miúdo, altruísta e balaústre. B. Não são acentuadas quando na mesma sílaba são seguidas de uma consoante diferente de S. É o exemplo de cairmos, oriundo, Raul, raiz e ruim. A regra básica que você acabou de deduzir tem duas exceções, então prestem atenção nas exceções. Mesmo que fiquem sozinhas na sílaba, as vogais tônicas I e U não são acentuadas graficamente quando são seguidas do dígrafo NH. Olha, veja os exemplos. Rainha, nesse caso ela fica sozinha na sílaba. Vou mostrar a vocês como ela ficaria separada. A separação da sílaba da palavra rainha seria assim: rainha. Pela regra geral, o I seria acentuado porque ele fica sozinho. É um hiato e fica sozinho na sílaba, mas é uma exceção. Quando seguido de NH, não tem acento. Então,
não são acentuadas graficamente quando são seguidas do dígrafo NH, rainha, coroinha e unha. São antecedidas por ditongo decrescente, sauípe, bocaiúva e feiura. Nesse caso também o I não é acentuado. Bom, sobre a acentuação dos hiatos e sobre as atividades da página 110 era isso. A gente agora vai resolver algumas questões. Como isso poderia cair, por exemplo, professora, numa prova? Eu vou mostrar a vocês como poderia cair para vocês ficarem atentos, certo? Tem uma atividade para vocês fazerem em casa do material de apoio que eu vou corrigir também na próxima videoaula. Então acompanhem comigo a resolução de algumas questões. Complete as orações de acordo com as regras de acentuação. O plural de raiz é raízes. Aqui não estava completado, tá, gente? Aí eu completei. Raízes. Opa, raízes. Certo? I e U são as únicas vogais que levam acento nos hiatos. E não são acentuadas o I e o tônicos quando o hiato ocorre depois de um ditongo decrescente. Decrescente. Não teve. Ah, aqui, ó, tudo verdinho. Então tá tudo correto. Quando sai tudo verdinho é porque está tudo correto. Vamos a mais uma resolução de questões. Nos hiatos, algumas vogais levam acento e outras não. Relacione as palavras à sua classificação. Rainha, hiato com I tônico acentuado. Rainha é acentuado? Não, então já descarta isso aqui. Hiato não acentuado. Hiato não acentuado. Hiato sucedido por NH. Vamos marcar então. Hiato sucedido por NH. Juiz. Hiato com I tônico acentuado? Não é acentuado. Hiato não acentuado? Não acentuado. Hiato sucedido por NH? Não tem NH aqui na palavra juiz. E saída, hiato com I tônico acentuado. O I tônico é acentuado. Hiato não acentuado, falso. E hiato sucedido por NH, falso. Vamos verificar. Tudo ok. Sexta questão aqui dessa avaliação, mas é a nossa terceira questão. Relacione o hiato presente nas palavras à respectiva regra de acentuação. País. As vogais I e U são acentuadas quando acompanham uma consoante. O I aqui é uma consoante, né? O S, vocês marcariam essa? Então, vamos lá. Porque moído fica sozinho quando vai separar, não é isso? E moinho também, então vamos lá. A segunda. As vogais I e U não são acentuadas quando na mesma sílaba estiverem as consoantes L, M, N, R, Z ou o dígrafo NH. Então vamos lá, não são acentuadas, moinho, quando na mesma sílaba estiverem as consoantes L, M, N, R. Encontro de duas vogais na mesma palavra. Qual é o encontro de duas vogais? O O e o I. Aqui é um hiato também, na mesma palavra. Lembrando que não é na mesma sílaba. Vamos ver se está certo. Ok, tudo certinho. Bom, a nossa aula acabou. Por hoje é só. Qualquer dúvida, me chama no chat, certo? Que eu vou tirar todas as dúvidas possíveis. Se tiver alguma questão em especial que vocês queiram que eu comente um pouco mais na videoaula também, pode deixar essa informação lá no chat durante o horário das aulas de vocês. Então, até a próxima aula, galera. Um beijo!